Wesley, eu tenho um texto de stand-up que eu fiz durante a depressão, a Bia conhece bem. Eu peguei uma puta depressão na pandemia, mas fiquei mal. E uma coisa que eu percebi, eu até falo isso pra galera às vezes, assim, que a solução não tá nas coisas simples, tá nas coisas óbvias. Porque quando você fala um negócio do sol, cara, pega Deus, sei lá, qualquer coisa que você acredita. Eu não sei se você é ateu, não sei, porque geralmente cientista ele não tem uma coisa religiosa, mas não significa que não tem uma coisa espiritual. Porque você pode acreditar talvez em você. Isso tem a ver com o seu espírito. Uhum. É, e eu falava isso, eu falava, cara, se você parar pra pensar, qualquer coisa que você acredita, Deus, vamos botar Deus, o nome. Ele fez as coisas muito óbvias, só que a gente quer cagar, ó, a gente quer ser melhor do que Deus. Porque 6 da manhã nasce o sol, 5 da manhã nasce o sol, 9 da noite, sei lá, 7 da noite se põe, esse é o horário que você tem que viver. Uhum. Meio tá óbvio. Quando tiver luz, vive. Quando não tem, ah, mas o pagode, não tem pagode, não é uma invenção Nunca minha. teve, exato, cara. Não fui eu, não quero. Era perigoso você sair à noite, cara. Tinha bicho. É, eu não quero exaltar samba, eu sou contra. Comida. Porra, fruta pra caralho, água. Não, mas o Big Mac, irmão, não tem Big Mac. Eu até brinco, eu falo assim, cara, Deus separou a cevada do trigo por uma razão, não era pra juntar, tá ligado? E aí eu falo isso, e, tipo, e a gente tá sempre tentando dar um jeitinho de ser, de buscar o prazer, porque me dá a impressão que a nossa falha seja não se acostumar com o desprazer. E Cara, isso é muito bonito, cara. Porque assim, as pessoas confundem muito felicidade com prazer. Cara, desculpa, mas felicidade não é prazer, cara. Felicidade não é prazer. Felicidade é uma outra coisa. Felicidade envolve ter prazer, mas felicidade envolve principalmente você saber lidar com o sofrimento. e lidar com o seu prazer. Lidar com o seu prazer e com o tédio. Hoje em dia, tem uma pesquisadora de Stanford chamada Anna Lembke. É uma neurocientista que ela é chefe do departamento de adição lá de Stanford, trabalha com o uso de drogas e tal. Ela tem falado bastante ultimamente, principalmente na pandemia, sobre a necessidade da gente viver com o tédio. Ela escreveu um livro chamado Dopamine Nation. Tem em português, chama Nação Dopamina. É um livro muito bacana, assim. Ela traz vários estudos legais lá de pesquisadores chaves na área de drogas e estímulos dopaminérgicos, bem interessante. E ela mostra um gráfico como se fosse como se fosse uma gangorra, assim, que você não é, como é que é o nome desse bagulho que Não é gangorra, é não é gangorra? É, sei lá, um bagulho uma assim, isso gangorra. daí, essa Essa porra porra, aí. Você foda-se. bota aí no Google o negócio que Essa vai uma coisa que criança em coisa. cada lado. É. E ela É gangorra. é gangorra, é É gangorra, é gangorra, gangorra. gangorra. Ela fala assim, cara, imagina que num lado tá prazer e no outro lado tá tédio. Você tem que manter equilibrado ela. Nenhum, nem outro pra cima. Porque hoje, eu não sei se o pessoal de casa percebe, Maurício, Peraí, é, é... rapidinho. Entrou um WhatsApp Marcão, Porra, caralho, Marcão tá Marcão, demitido de novo. porra. Ó, vai sair uns barulho. É assim, vai. É, é... Então, assim, eu não sei se não sei se o pessoal de casa, convido todos a fazer essa reflexão, mas o porquê que você busca prazer, cara? As pessoas elas não percebem muitas vezes porque está automatizado no cérebro dela. Inclusive tem regiões, vou falar dois nomes aqui, não precisam decorar, mas só para vocês saberem que existe. Existe a região do estriado ventral, que é onde está o núcleo accumbente, e existe a região do estriado dorsal, que é a região que é envolvida com formação de hábitos e vícios. Porque eu não sei se o pessoal percebe, um vício é um hábito, é a mesma coisa. No cérebro é idêntico. A gente que cria esses nomes diferentes para contextos diferentes, mas neurobiologicamente é igual. Por que as pessoas buscam prazer hoje, Maurício? As pessoas buscam prazer hoje não para se sentir bem. Eu sei que isso parece confuso, mas entendo, me acompanhe. As pessoas buscam prazer hoje não para se sentir bem, mas elas buscam prazer para fugir de tédio, ou de perigo, ou de dor. Então o cara termina com a namorada e começa a encher a cara, ir pro rolê, beber, usar droga e os caralho a quatro. O cara não quer sentir prazer, velho. Ele não quer lidar com aquele puta problema emocional que ele É tá uma tendo. fuga. É uma fuga. Só que, cara, você tá fugindo pra um lugar perigoso, velho. É como se você estivesse entrando numa porta e tem uma galera ali esperando você pra abraçar você e não deixar você sair mais dali. Então, não, você vai ficar. E daí tem uma hora que você fala assim, não, não quero mais, quero voltar pra lá e lidar com aquele problema. E aí eles não deixam você sair, Então, cara. mas é Porque exatamente formou isso. um vício. Mas os tempos modernos, eles levam você a fugir do tédio. Porque se você tem 140 caracteres de Twitter, 15 segundos de vídeo,
aplicativo aqui, ele tava falando assim, a gente vai maximizar a sua experiência com prazer, para você não ter mais a espera, para você não ter mais a frustração. O algoritmo, para mim, ele é um grande câncer social, embora... É porque assim, vamos lá, o algoritmo, ele tem uma visão na minha concepção de totalmente baseada em capitalismo, porque quando você faz um algoritmo, quando você algoritmiza a sociedade, é interesse de quem quer vender. Porque eu falo, entendo como é que é essa galera. Porra, você gosta de couro Uhum, preto, então eu vou te uhum, jogar só couro uhum, preto. uhum, Você não vai criar a sua própria uhum, visão de um outro mundo. uhum. E aí, então, quando o algoritmo surge, faz você já ir direto pro ponto Que do você seu quer. conforto, do que você quer. Exato, cara, exato. Então, eu tô Só te que isso dando. vira uma bola de neve gigantesca, né, É cara? quase como se na época das cavernas, lá no. Antigamente só aparecesse, sei lá, jaguatirica pro cara. O Pra cara ele. vai Eu indo, gosto de jaguatirica, e Deus vai dando jaguatirica. Jaguatirica, não. Você vai aparecer um inseto que você vai ter que comer pra ver se é bom, vai ter que errar, você vai ter que pegar uma laranja que não vai dar certo. Então a gente perdeu a capacidade de se ferrar um pouco. Exato, cara. E Isso assim, destrói a é uma sociedade. coisa estranha que eu vou falar agora. Talvez eu seja o primeiro psicólogo que vai falar essas frases que vão sair da minha boca pra você. Provavelmente você nunca ouviu e nunca, talvez, ouvirá um psicólogo falar exatamente essa frase que eu vou falar agora. Mas o ser humano, aí os caras cortam depois e É. fazem um puta, pegou ele sensacionalista. Fala, galera, assista pra entender o que ele falou. Eu já Aí, fiz uma. quebrou o É um corte. puta corte. É, o ser humano precisa do sofrimento, cara. Concordo. O ser humano necessita sofrer. Sofrer, quando você vai ao psicólogo, alguma coisa assim, você vai, não quero sofrer. Não é isso, cara. Você vai ao psicólogo para aprender a lidar com o seu sofrimento, É porque a vida lógico. é assim, cara, O as Carl coisas Sagan fala acontecem. uma parada sobre. Eu não vou saber exatamente a frase, mas a felicidade, ela só é muito forte quando você entende seu sofrimento. É, Porque como é que você vai descobrir o que que é felicidade se você não teve um sofrimento anterior pra perfeito. você entender que isso daqui é o antônimo disso daqui? Exatamente. Você precisa de referência, você precisa de Claro, você. contraste. Só que a gente tá indo por um caminho de tanta felicidade que as pessoas não entendem. E aí elas sofrem por conta da falta de mais felicidade. Cara, eu vou te falar uma frase também que é muito, muito impactante, assim, mas se você viver a vida só buscando prazer, você vai ter uma vida sem prazer. Total. Porque, cara, só prazer, só prazer. Ele come hambúrguer todo dia, não vai ter graça mais, cara. O hambúrguer perdeu o pico de, o que a gente chama de valência emocional. Ele não tem mais valência emocional. Agora, se você comer só final de semana ou a cada 15 dias, sei lá, pô, muito mais legal. O hambúrguer, chegou o dia do hambúrguer, chegou o dia do negócio, chegou o dia da pizza, chegou o dia do japonês. Aí faz sentido. Agora, toda semana, todo dia, álcool e tal, perde, você dessensibiliza. E isso é explicado, cara, isso que é o mais legal da neurociência. É explicado a nível de circuito cerebral. Você tem receptores, que são receptores de dopamina, que geram motivação para você buscar coisas. E quando você fica só buscando, ou seja, gerando dopamina para buscar prazer, liberando dopamina, esses receptores, isso foi um estudo publicado numa revista chamada PNAS, pela uma neurocientista chamada Nora Volkow, sensacional o estudo, mostrando que se você pega cérebro de pessoas viciadas, por exemplo, em metanfetamina ou cocaína, essas pessoas têm menos receptor de dopamina no cérebro, o que implica que elas precisam cada vez mais buscar prazeres maiores. E qual que é o puta problema disso, bicho? Significa que agora, para você atingir um estado de bem-estar prazeroso, você precisa de uma quantidade absurda daquela droga e um almoço em família não é mais reforçador, então não é mais Tá agradável. Um maravilhoso. exercício físico já não causa mais, porque você colocou uma substância dopaminérgica dentro do seu cérebro que criou um estado artificial de prazer, que aquilo não é normal para você. Nunca antes, ninguém, não existe. O seu cérebro tem dopamina lá, você consegue liberar dopamina em atividades. Tem estudos que mostram que você só em caminhar ao ar livre, no sol, vendo paisagem, no parque, libera dopamina. O problema é que libera sim. Só que isso daqui, ou digamos, isso daqui de dopamina É no o seu natural. cérebro, cara, se você nunca teve nada acima disso, isso é coisa pra caralho. Agora, se você já chegou aqui de dopamina, com droga e um monte de coisa hiperdopaminérgica, isso daqui relativamente é pouco. Então você meio que mimou o seu cérebro, você tornou ele mimado. Agora o seu cérebro só quer recompensas grandes, fáceis e rápidas.
Então, quando você quer fazer um exercício, emagrecer, conquistar um novo trabalho que envolve esforço, escrever um projeto, criar um texto novo de stand-up que envolve você sentar e pensar, você não consegue mais fazer porque o seu cérebro só consegue atingir um nível de motivação e bem-estar quando você está num nível elevadíssimo Você e tá falando artificial. A exatamente. pornografia faz isso, cara. É isso que eu ia falar. Você tá falando exatamente. Tudo que a gente tá falando tem a ver com dopamina. Uhum. Todos os que eu escrevi aqui, celular, pornografia, dieta, tudo tem a ver com a dopamina. Então, por exemplo, o açúcar, ele gera essa dopamina. Você comer comidas hiperpalatáveis, não necessariamente açucaradas, mas Sim. comidas que são gostosas para Gostosas, tá. você, elas são reforçadoras, isto é, elas aumentam a probabilidade de você voltar a ingerir elas de novo, mediada pela dopamina. Mas aí fica aquela coisa, nosso mundo é tão miserável, porra, não vou ter um prazer. E aí eu acho que o que você tá falando é o equilibrar o prazer. É, cara. De segunda a sexta, seja miserável. Sábado, domingo, puta, Cara. se divirta. 80-20, velho. É. Tipo, segura. Pô, quinta-feira ali, você tá um dia estressante, vou comer um negócio. É a pior coisa que você tem que fazer, pode fazer pra você, porque aí você tirou o poder do final de semana, então o final de semana já não vai ser tão prazeroso pra você porque você já comeu na quinta-feira, e você meio que desbalança, aí você fica irritado com você, aí você fica triste por você ter furado. Então, assim, você tem que entender o que acontece com o seu comportamento para aí sim conseguir organizar ele e trabalhar a seu favor.